Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos. Sou Flávio Augusto Carrara e vou direcionar aí alguns assuntos aí sobre o APA, sobre as atividades que vocês vão desenvolver na disciplina. Boa noite, Antônio. Como você está? Boa noite, querido professor. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Aqui é o tutor Antônio Marazzi, né? Vamos aí passar para vocês aí da maneira mais clara e objetiva possível, né? As informações aí com o nosso queridíssimo Flávio aí, experiente aí, vai falar daqui a pouquinho um pouco também, né, do conhecimento ali dele em X áreas, né? Eu tive uma conversa com ele ali breve, foi bem interessante. Até fiquei surpreso, né, com o que ele passou ali e vocês vão gostar também. Mas vamos lá que hoje a gente está aqui para realmente trazer para vocês ali, além de tudo, não somente em cima das atividades, mas também uma experiência de um profissional aí, né, que com certeza vai agregar muito para vocês aí durante esse período aí de esses 5 anos aí, 2 a 5 anos em média, né, dos cursos aí, para vocês estarem agregando aí no conhecimento de vocês, tá bom? Vou voltar a palavra para o nosso professor, que realmente eu sei que vocês estão esperando aí, ansiosos aí pelas queridas informações que ele tem a passar para vocês, tá bom? Antes de eu me apresentar, deixa eu dar boa noite a Demauro, a Nath, a Thalia, a Thalita, a Mariana, a Sérgio Tariano, a Alexandra, o Bolsonaro reeleito, Guilherme Mendes, brincadeiras à parte aí, todos sejam bem-vindos. Sou Flávio Augusto Carraro, sou arquiteto, sou engenheiro civil, tenho formação na área de segurança no trabalho, também sou perito na área de avaliações de edificações e meu mestrado em engenharia de edificações. Também tenho uma pós aí em cidades inteligentes, então eu amo a profissão da qual escolhi, ou as profissões da qual escolhi, além de ser professor, né? Que é uma coisa que me ajuda muito a ser sempre um profissional melhor, tá? Pessoal, a gente vai falar sobre o luminotécnica aplicada ao design, tá? E à arquitetura de um modo geral, de uma forma bem ampla, assim. Num primeiro momento, eu posso abordar aí alguns aspectos conceituais para vocês entenderem as atividades. Então, primeiro eu vou só dar uma retomada ali no material, só olhar o índice ali, explicar um pouquinho cada parte e depois a gente cai nas atividades. Pode ser? Vocês estão de acordo? Tudo bem? Sejam bem-vindos aí, Indiara, Paulo Santos, Júnior, tá? Interessante, professor, que você comentou, né, que realmente é muito válido, né, como eu falei ainda, que não só focado em si nas atividades, mas falar um pouco de fato, né, da luminotécnica, né, o que que ele traz ali também um pouco ali, né, na parte da arquitetura ou design de interiores. Vai ser bem interessante, sim, você comentar aí brevemente aí para os alunos, nossa, aí com certeza aí sim. Pessoal, então eu vou compartilhar a minha área de trabalho aqui. Caso tenha alguma situação aí, vocês me avisem, tá? Já estão vendo minha tela, provavelmente eles vão ver um loop infinito aí. Eu vou colocar o material. Estão visualizando? Acho que você tem que subdividir a tela. Aí, né, desse jeito mesmo. Agora eu vou dividir. Então, vocês já devem ter tido acesso a esse material. Eu elaborei material da disciplina. Eu amo essa área porque é uma área da qual a gente pode mostrar o nosso valor, né? A luminotécnica, ela vem desde os primórdios do homem, mas como assim, professor? A gente tem que entender, pessoal, que coloquei uma apresentação minha aqui, um pouquinho, quem quiser ver aí as minhas formações, tem meu currículo Lattes aqui. A gente vai olhar direto aí para o conteúdo da disciplina. Eu vou explicar um pouquinho de cada conteúdo, depois a gente cai nas atividades, porque tem relação com isso. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a relação do corpo humano com o conforto ambiental lumínico. E aí, eu vou pedir até para que a imagem volte para cá, porque aí fica mais didático a gente desenvolver aí o assunto. Pessoal, a gente trabalha a luminotécnica, o homem das cavernas, ele no momento em que ele vai aí
precisando sobreviver, o que ele faz? Se refugia na caverna e sai para caçar de dia. Mas qual é a importância disso? Qual é a relação disso com a luminotécnica toda, pessoal? Porque isso vai gerar uma condição no corpo humano da qual toda a dinâmica dos hormônios, a dinâmica da fisiologia do homem ou da mulher, no caso das cavernas, ele vai acabar se desenvolvendo aí em função dessa atividade. No período noturno, ele vai ter aí o descanso, os hormônios que vão acontecer vão ser decorrentes em função da luz, da ausência da luz. Então, para ele descansar, ele teria que ter ausência ali da luz. Quando ele sai para caça, o sol vai ser a primeira fonte de iluminação e isso vai gerar alguns hormônios, dentre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse, e esse cortisol ele vai gerar a ação, a caça. Então, o homem começa a ter influência da iluminação nos seus momentos mais essenciais aí da criação, ou seja, ele sai para a caça justamente por conta da luz do sol. E qual é a importância da gente saber disso para a luminotécnica? Isso vai gerar uma condição que chama ciclo circadiano. Deus me livre, professor, que nome é esse? O ciclo circadiano, ele é nada mais do que a adaptação do corpo a essa rotina de 24 horas. Então, nós hoje temos uma influência muito grande da luminotécnica nessa rotina. Se nós fôssemos os homens das cavernas, a gente estaria hoje, talvez, seguindo esse mesmo ciclo circadiano primitivo. Só que hoje a vida moderna exige que a gente trabalhe à noite, trabalhe em horários aí que não sejam presentes à luz do sol, e, além disso, a gente tem influência aí de várias fontes de luz, que são aí a iluminação do celular, do próprio computador, e a gente acaba alterando esse ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano, ele é essencial a gente entender isso, porque a depender da característica luminotécnica ou das grandezas fotométricas que eu usar no meu projeto, eu vou acabar influenciando também esse ciclo circadiano. Quem nunca, por exemplo, numa situação de trabalho, preferiu aquela iluminação um pouquinho mais clara para justamente conseguir ficar em estado de atenção? Ou quando chega em casa, eu gosto de luz amarela em casa, ó, pode ver, se eu apagar aqui a minha iluminação em casa é um pouquinho mais calma, digamos assim, amarelada, porque eu quero descansar, eu quero não ter intensidade. Então, quando eu ligo aqui o ring light, eu estou tendo outra intensidade de iluminação, ou melhor, outro nível de luminância. E isso está interferindo em alguns aspectos aí, que é o caso, o órgão receptor, o olho, né? Então, o olho é o principal canal de comunicação com o nosso cérebro, e esse canal de comunicação do nosso cérebro vai estabelecer uma sinestesia aí com o ambiente, ou seja, a gente vai acabar dando respostas cognitivas aí para o ambiente em função dessa recepção da luz. Então, essa recepção da luz, ela e a gente como profissional, nós temos que dominar isso para conseguir desenvolver o projeto como um todo, conseguir atender os requisitos ali do cliente em termos de conforto, bem-estar. Então, a luminotécnica é muito importante por causa disso. E uma situação que a gente precisa entender da luminotécnica, aí eu vou voltar para o material, é ter a noção, vocês estão vendo meu material? Então, aqui a gente tem o material, as noções da física aplicada ao conforto lumínico. Pessoal, por que eu preciso saber das noções de física aplicada ao conforto lumínico? A física aplicada ao conforto lumínico, ela é basicamente, como a luz, ela é em essência uma onda, um tipo de onda, você precisa dominar esses comprimentos de onda para entender quais são as manifestações aí das cores. E essas cores, elas vão ter muito a ver com a identidade desse comprimento de onda, né? Então, quando você tem o azul, você tem um comprimento de onda. Quando você tem o vermelho, você tem outro comprimento de onda. E aí, nós, da parte de iluminação, a gente precisa entender um pouquinho mais e compreender que quando nós
emitimos a luminância de uma determinada cor, vou pedir para voltar a imagem aqui para mim. Quando a gente está, por exemplo, percebendo uma determinada cor em um objeto, por exemplo, meu lustre ali atrás, ele é preto. Ele está, nesse aspecto, recebendo todas as cores e, ao mesmo tempo, absorvendo. A luz branca, ela, na verdade, reflete todos os comprimentos de onda. E esses comprimentos de onda, eles vão, assim, se manifestar nos objetos. Então, a gente emite a iluminância, ou seja, pega aquele feixe de luz, transmite para o ambiente. A refletância, ou seja, aquele aspecto que o objeto manifesta em termos de cor, é a refletância. A gente tem aí o desenvolvimento de umas características do ambiente, da composição como um todo, que a gente precisa também entender do reflexo da luz, como ela desenvolve aí no ambiente. Então, você precisa entender da física aplicada à luminotécnica por esse viés. Eu coloquei no material alguns aspectos aí em relação a esses pontos essenciais, porque lá na hora que vocês forem me perguntar sobre as atividades, a gente vai precisar entender desse conceito. O terceiro tópico ali, que é o consumo energético e estratégias. Isso é um outro papel que a gente precisa entender como profissionais da iluminação, que toda vez que desenvolvemos um projeto luminotécnico, teremos que lançar mão aí de estratégias para eficiência energética. O que significa isso? Ter o melhor nível de iluminação, considerando aí o menor consumo. Então, a gente vai precisar entender alguns aspectos, como qual é a potência das lâmpadas, a potência aí das luminárias, de todos os itens que consomem energia, qual é a forma com que a gente deve aplicar determinadas tecnologias de lâmpadas. Vocês já devem ter cansado de escutar que a lâmpada incandescente ela tem um nível de consumo diferente da fluorescente, que por sua vez também é outro nível de consumo em relação à LED. Então, vocês precisam entender quais são as tecnologias que acabam consumindo menos e dando os mesmos efeitos estéticos que a gente precisa desenvolver em nossos projetos de luminotécnica. Então, quando a gente é contratado, um dos aspectos e os quesitos que o cliente tenta é desenvolver aí um projeto luminotécnico que seja barato, porém atingindo os mesmos efeitos, né? E, por último, o item ali que a gente coloca, o projeto luminotécnico, e essência, a maior dúvida dos alunos é em relação ao que é um projeto luminotécnico, o que é um projeto elétrico, né? Eu vou falar de uma forma bem macro desses aspectos, porque, assim, o projeto elétrico, ele é o chassi, ou, tal como o carro, a gente não tem o carro, o chassi do carro e ali a parte da carroceria do carro. Então, o projeto elétrico é o chassi do projeto luminotécnico. A gente tem que desenvolver o projeto luminotécnico e, como profissionais, precisamos entender de potência, tensão, corrente, precisamos entender desses aspectos, porque um outro profissional que entra aí na seara do desenvolvimento do projeto é o engenheiro eletricista, ou algum profissional que seja habilitado aí para desenvolver o projeto elétrico. E esse projeto elétrico ele vai dar suporte aí ao desenvolvimento do projeto luminotécnico. Então, assim, a gente precisa entender que o projeto luminotécnico, ele é também, em essência, a gente, como profissional, vai desenvolver o efeito, mas alguém vai construir isso para a gente. E no desenvolvimento desse projeto, na parte gráfica desse projeto, nós precisamos ter aí um certo cuidado que estamos transportando essas informações para alguém que vai executar em obra. E, normalmente, quando estamos desenvolvendo esse projeto, colocamos aí algumas imagens, algumas legendas, para representar os tipos de luminária que a gente está fazendo e referenciá-las aí em relação, por exemplo, às paredes. Então, o projeto, quando ele é representado, tome um sistema de coordenadas, aquele sistema de coordenadas que vocês acostumaram a fazer aqueles gráficos lá da reta, o gráfico da parábola. Projeto também é isso.
a gente estabelece 2 pontos para marcar onde vai ficar aí a luminária. Em relação à parede, seja na horizontal ou na vertical, a gente precisa estabelecer esses pontos, ou seja, estamos estabelecendo aí aspectos essenciais da manifestação desse projeto aí em obra. Então, a gente está transferindo essa informação para a obra. Aí eu já vi aqui que Frotando Lampara já está perguntando aqui, gente, relaxa, está cheio de dúvidas, bora focar nas dúvidas. Então, quais são as dúvidas essenciais aí que vocês querem que eu coloque em relação às atividades? Eu introduzi um pouco aí esse conteúdo para dar tempo de vocês também manifestarem essas dúvidas, tá? Então, eu gostaria também de me orientar aí pela atividade, eu vou pegar a atividade agora e, à medida que eu for falando, eu quero que vocês coloquem aí no chat para eu ir dirimindo as dúvidas, tá? Qual que a gente pega primeiro, Antônio? Você acha melhor pegar... Vamos pegar... Essa daqui é... Isso mesmo, professor. O estudo de caso, né? O estudo de caso ali, vamos comentar com eles ali a respeito, né? Na verdade, o senhor vai comentar, vai passar ali a parte um pouco ali teórica e interpretativa, né? Porque a parte da interpretação também às vezes confunde, né? Um pouco ali o aluno, né? Às vezes é algo bem simples e claro, só que realmente nós, alunos ali, né? Que ainda estudo e tudo, às vezes a gente não entende alguns detalhezinhos que daí a gente não consegue sair dele, né? Então, vamos começar pelo estudo de caso, né? E depois ali a gente vai um pouco para a prática de aprendizagem ali. Tá. Então, pessoal, esse estudo de caso eu propus para você aí que a iluminação, como vimos sempre, vai influenciar a vida dos seres humanos desde os primórdios da civilização, inclusive com influência direta no nosso organismo. Daí, lembra que eu coloquei aí sobre o ciclo circadiano? Pessoal, não estou vendo aí o chat, tá? Qualquer coisa, o Antônio me interrompe, aí eu retomo aí a partir do questionamento dele, tá? Podem lançar suas dúvidas. Eu pedi para vocês acessarem esse link aqui, tem aí uma discussão do estudo desse ciclo circadiano, e esses cientistas descobriram aqui que as plantas, animais e humanos vão sincronizar aí esse ciclo biológico de acordo com a rotação do planeta, ou seja, de acordo com o posicionamento solar. E aí, a partir do que vocês vão ler, eu quero que vocês discorram, dissertem em forma de texto sobre a relação do ciclo circadiano com o que podemos influir aí no ritmo desse e como podemos fazer essa influência sobre o projeto luminotécnico. Eu quero que vocês usem essas questões apenas como base aí e usar também para pesquisa e criar um repertório a partir de outras fontes, não só essa, para compor aí com suas palavras. As questões que eu coloquei, de qual forma as grandezas fotométricas podem influir no ciclo circadiano. Vocês lembram quais são as grandezas fotométricas? Coloquem aí quais são essas grandezas fotométricas aí dentro do nosso chat aí. Quais são as grandezas, pessoal? Quero ver se vocês estudaram. Tá? Vou dar uma dica. Algumas começam com I, outras começam com L, outras começam aí. Então, tem várias grandezas ali. Tem uma que tem cor, tem uma que tem uma sigla. Quais são essas grandezas, pessoal? Vamos lá, Linda, coloca para mim. Renata, Fabiane, quais são essas grandezas? Luminância e iluminância. O Guilherme respondeu aqui. Vai, mais, eu quero mais contribuições aí, ó. Felipe, luminância. Respondam para mim, o que é IRC? O que é IRC? Luminância e iluminância, o Frotando está colocando. Vocês sabem a diferença de luminância e iluminância, pessoal? Iluminância, a dica é sempre associada à fonte. Então, quando a lâmpada, temperatura de cor, Felipe colocou aqui, a lâmpada, ela emite. Então, eu estou vendo aqui no meu ring light, isso que vocês estão vendo é iluminância. Então, está saindo da fonte, tá? Luminância com L, então iluminância é o que sai da fonte, e a luminância é esse reflexo aqui no meu óculos.
Então, a luminância nada mais é do que o reflexo. Conseguiram entender qual que é a relação de iluminância e luminância, pessoal? Ficou claro aí para vocês? Espero que tenha ficado. A temperatura de cor, pessoal. O Sol, quando ele nasce, ele tem um posicionamento em relação à nossa calota celeste, digamos assim. E à medida que ele vai se tornando a pino, vocês percebam que ele muda de cor. Por acaso, a temperatura de cor reflete também todas as cores ao longo do dia. Ou seja, pode ser de manhã a gente tem uma cor, ao meio-dia eu tenho outra e às 6 horas eu tenho outra. Então, temperatura de cor, ela também tem relação direta com a temperatura, tanto é que é medida em Kelvin, né? E aí a gente precisa entender isso porque quando eu coloquei ali um questionamento, qual é a relação das grandezas fotométricas com o ciclo circadiano? Eu acabei de falar dica, o Sol. Eu não vou dar a resposta, né, pessoal? Mas você já tem um indício por onde caminhar. A gente tem o índice de reprodução de cor. Vocês provavelmente já devem ter ido ali no mercado, olhado aquelas frutas, né? Ter ido numa vitrine e olhado aquela roupa e de repente, a hora que você compra, sai de lá, perde a cor, perde o brilho. O índice de reprodução de cor é a capacidade dos diversos tipos de lâmpadas de reproduzir em 100% a realidade daquela condição. Só que uma vez que eu não estou mais submetido a um índice de reprodução de 100%, eu deixo de ter aí essa qualidade. Então, quando eu sair da loja, eu vou perder a qualidade dessa cor, porque tem outros aspectos ambientais influindo, a sombra, a penumbra, eu tenho aspectos com pouca iluminação, então a gente tem diferentes índices de reprodução de cores a depender da temperatura de cor que eu usar. Então, se eu usar um amarelo igual está aqui na minha casa, eu tenho a condição. Se eu usar o branco igual está o meu ring light, eu tenho outra condição. Então, se eu diminuí o meu índice de reprodução de cor em função do posicionamento do meu ring light. À medida que eu giro ele aqui, eu estou melhorando o índice de reprodução de cor. Eu não posso quantificar isso sem ter um aparelho, tá? Então, ficou claro? Pessoal, o brilho, o Frotando colocou aqui, o brilho, na verdade, ele é um aspecto da luminância, sem o I. Então, iluminância fonte, luminância reflexo. Então, o brilho é um efeito colateral da luminância. Também conhecido como refletância. Refletância é aquela cor que tem na parede, a cor que tem no teto, a cor que tem no piso. Ficou claro para vocês, pessoal? Então, a primeira pergunta aqui do nosso questionário, estou voltando para o material, tá, Antônio? Então, de qual forma as grandezas fotométricas podem influir no ciclo circadiano? Hashtag fica a dica sol, tá? Você tem que fazer uma relação com as lâmpadas, tá? Existe alguma relação entre o comprimento de onda e o ciclo circadiano? O que vocês acham, pessoal? Existe essa relação? Existe, né, pessoal? Porque o nascer do sol, o sol tem uma cor, ou seja, aquela luz vai ter alguns comprimentos de onda. Ao meio-dia, a gente tem outros comprimentos de onda, mais próximo do branco. E ao final do dia, eu tenho outros aspectos de cor sendo influenciado pela luz solar. E aí a minha pergunta, se no ambiente natural eu tenho esse tipo de condição, eu posso replicar isso para dentro do meu projeto? Como eu posso fazer isso? Aí eu perguntei aqui, ó, como a luminância com L, que é aquele estado do reflexo, e a iluminância, que tem a ver com a fonte, podem ser ao mesmo tempo grandezas que podem influir positivo ou negativamente na condição de conforto ou estresse do usuário. Eu posso influir? De que jeito? Será que se eu colocar a fonte igual está o meu ring light aqui diretamente no meu olho, eu não estou ofuscando a minha visão? Será que estou tendo alguns efeitos negativos aí sobre a minha visão? Ou está me causando estresse? Talvez durante uma hora, durante a live, eu não vou sentir esse problema. Mas se eu permanecer o dia inteiro na frente do ring light, provavelmente vou ter esse problema.
E aí eu perguntei para você, as normas relacionadas ao projeto luminotécnico fazem alguma menção em relação a isto? Eu pedi para vocês citarem exemplo. Aqui é para vocês pesquisarem, tá? E aí vocês vão verificar dentro da norma, tem a especificação do que é o ofuscamento. Só que eu quero que vocês busquem mais informação, inclusive em outras fontes, o que pode ocasionar no ser humano. Ofuscamento, quem nunca dirigiu e de repente se deparou com aquele sol repentino na cara. Então pensem em como que a gente pode provocar isso dentro do nosso projeto. E aí eu já dei a resposta dessa última discutindo a primeira. A temperatura de cor tem alguma influência sobre o ciclo circadiano? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Persiste aí? O Felipe colocou aqui, ó, excesso de luz intensa vai gerar ofuscamento e irritação, até estresse. Em alguns aspectos a gente tem problemas aí de saúde aos trabalhadores, né? Tanto é que a gente tem que saber porcionar aí a iluminância, e uma das atividades que a gente propôs é justamente você fazer aí o diagnóstico disso e comparar com a norma. Então, a Solange, o frotando, ó, cegueira temporária. Quem nunca levou aquela piscada de farol e o olho deu aquela resguardada ali, né? Isso é um instinto de proteção que a gente tem. Então, eu quero que vocês entendam agora, a segunda atividade que eu vou explicar é justamente para vocês controlarem as variáveis normativas para que vocês consigam os efeitos de iluminância correto e não tenha problemas com a luminância. E isso vai permitir que vocês não tenham, por exemplo, ofuscamento, esse excesso de luz, essa irritação. Então, eu quero que vocês entendam a segunda atividade tendo esse objetivo. Podemos ir para a segunda atividade? Tem mais alguma dúvida, pessoal? O Robson colocou aqui, ó. Luz branca no dormitório atrapalha o conforto. Atrapalha. Tanto é que eu coloco blackout e apago a luz. A luz do meu quarto, por exemplo, ela é amarelada, né? E uma coisa interessante, professor, falou desse excesso, né? Atualmente, eu vejo que parte comercialmente dizendo, eles querem às vezes colocar uma iluminação boa, mas acaba ficando excessiva. Uma coisa é você que vai frequentar o ambiente e vai sair. Outra coisa é quem trabalha nele o dia todo, né? Então aí eu acho que está tendo isso. Eu sinto hoje, quando eu vou nos lugares, que quando eu chego no local, eu vejo aquela quantidade de luz, aquele claro, e eu penso, imagina a pessoa que fica aqui 8 horas. Será que é calculado, né? Será que o cálculo foi, não falando, né? Mas será que foi feito realmente pensando em quem está ali dentro o dia todo, né? Ou em quem vai ali para passar 1 hora, 30 minutos do dia, né? Os projetos comerciais, eles tendem a usar muito mais as grandezas fotométricas de IRC e temperatura de cor, e principalmente aquelas que dão maior nitidez, né? Nos ambientes residenciais, a gente tende a usar outros aspectos aí que a gente possa melhorar aí o conforto. Eu sou arquiteto, eu sempre adorei a luz amarelada, sempre usei aquelas lâmpadas de baixo Kelvin, né, que é 3.000, 4.000. Então, vocês podem olhar ali nos catálogos e eu coloquei até, acho que algumas figuras dos materiais para vocês se orientarem, né? O Marcelo Canran aqui. Antônio, em seu ambiente de trabalho está uma luz mais branca. Imagino que o senhor esteja em sua casa, por isso a luz mais calma, luz amarela. Isso é um conforto. Sim, pessoal. Só está aqui iluminado em tudo quanto é ponto, porque geralmente só fica o abajur ali. Então, a ideia é que vocês trabalhem isso. Por exemplo, o Antônio está no ambiente corporativo ali, está no ambiente de trabalho, né? Vocês percebam que ele não tem quase sombra ali. A iluminação ela é mais uniforme. Por quê? Como eles trabalham diretamente ali na digitação, olhando o equipamento, o posicionamento da lâmpada, ele não vai ser contra o olho. Você pode ver que não existe a iluminação direta contra a face, e sim está posicionado acima da cabeça dele. Tanto é que cabelo ali tem uma sombra, eu não posso falar disso, né? Não tem mais cabelo. Mas, assim,
vocês percebam que a iluminação tem que tomar um certo cuidado, e isso as normas especificam os níveis de iluminância que a gente precisa aplicar aí nos ambientes. O Hobbes colocou, para o ambiente de trabalho, como a cozinha, não é ideal usar luz amarelada. Não, não é, pessoal. Por quê? O nível de detalhamento da atividade também determina o nível de iluminância. E aí eu preciso falar dois conceitos. Um é da eficiência lumínica e da acuidade lumínica. A eficiência lumínica é a quantidade de energia que eu gasto, ou menor quantidade de energia que eu gasto para dar o mesmo efeito. A acuidade lumínica é a quantidade de iluminação da qual eu vou aplicar sobre aquela determinada atividade. Eu não vou aplicar nem mais nem menos, vou aplicar exatamente aquela que ela precisa. Então, um dentista tem uma condição, uma loja de roupa tem outra, um centro cirúrgico tem outra, então cada uma dessas vai ter aí algum tipo de desenvolvimento. Eu sou arquiteto, na minha prancheta eu tenho uma iluminação branca, porque eu estou olhando aí o desenho, eu preciso elaborar esses desenhos. E uma coisa interessante, professor, é que a iluminação ela está ligada a todos os fatores, desde temperatura, desde tempo, desde distância, são todos os fatores que ligam à iluminação, né, professor? Que são determinantes aí em tudo, né, na nossa vida ali, em todos os ambientes, né? Como engenheiro de segurança do trabalho, pessoal, a gente tende a usar aplicativos. Eu até sugeri que a atividade fosse usada aplicativos aí. Não é a maneira mais correta de você fazer um laudo, mas um diagnóstico simples para fins didáticos, eu acho que cumpre bem, tá, pessoal? Então vocês começam a entender como funcionam os equipamentos. E quanto mais perto da fonte de luz ou mais distante, vocês vão perceber que há aí uma variável, né? Então eu posso ter níveis de iluminação diferentes perto da janela onde tem luz natural. Se você sair com o aplicativo à luz do dia, você vai ver que vai estourar o aplicativo. Enquanto que em ambientes internos ele vai ter um tipo de leitura, né? Então é legal vocês conhecerem isso. A Michelle aqui, eu achei muito legal a sua fala, Michelle. Conhecer o ciclo circadiano mudou a vida. E muda. Posso dar uma dica, pessoal? Eu parei de usar o celular na cama, tá? Todo mundo usa, né? Demora para dormir? Não demora? Fala aí, demora ou não demora, Michele? Professor, como elabora uma iluminação ideal para determinados ambientes? Paula, seja um pouquinho mais específica. O Hobbes colocou que demora muito. Que tipo de ambiente você quer saber, Paula? Também, professor, parei de usar. A Carol colocou. Não conseguiu utilizar o app. A Linda Mascarenhas, muito. Ficamos em alerta, estamos usando agora. Então, pessoal, é legal vocês começarem a ter um processo aí de desligar do celular umas 2 ou 3 horas antes, ou do computador, porque isso ajuda aí no seu nível de sono, né? A Michelle, durmo com o celular carregando. Mas dá uma olhadinha, né? Rede social antes de dormir, o Ari também aqui, parei de usar também. Pessoal, influi no ciclo circadiano, tá? Pessoal, vamos dar prosseguimento? Daqui a pouco eu retomo as dúvidas aí do chat. Pessoal, vocês têm aqui um template, vocês estão vendo, que vocês vão ter aí que desenvolver, ou melhor, vou pegar a primeira atividade aí no PowerPoint, no PPT, né? A primeira atividade, vocês estão vendo a minha área? Antônio, está vendo? Tá ok, professor. Tá, pessoal, essas regras aqui são institucionais, vocês já devem conhecer por outros trabalhos, e o primeiro vocês vão fazer projeto luminotécnico pelo método dos lumens, tá? Esse método, qual que é a ideia dele? Que vocês conheçam e apliquem as práticas relacionadas a essa teoria que vocês aprenderam. Eu coloquei 2 métodos, o método simplificado e o método dos lumens, vocês vão aplicar o método dos lumens. Então, você vai entender como se aplica aí os cálculos luminotécnicos, especificamente, aqui eu quero deixar bem claro, para uma iluminação de trabalho, para aquele efeito cênico, para aquelas outros tipos de atividades que a gente vai aí aprender os conceitos de iluminação
estética, digamos, você não aplica. Isso daqui é para uma iluminação de trabalho. Então, a ideia é que vocês entendam essas variáveis aí do problema posto e aí usem as normas de referência. Então, eu quero que vocês naveguem nas normas, né? Então, esse método dos lumens, ele é usado aí por vários profissionais para atingir os níveis de luminância e luminância satisfatórios, né? É importante que a gente aborde aí, eu coloquei algumas dicas aqui, digamos, para vocês desenvolverem, né? Fiz um vídeo de embasamento teórico, batam um QR Code aí para que vocês consigam ver. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a determinação de um fluxo luminoso total, um nível de luminância para todo o ambiente. E aí, tomando por base as características desse ambiente, a gente vai escolher uma lâmpada iluminária. No caso, eu já dei essa lâmpada. Em função disso, fazer o cálculo aí das quantidades de luminárias. A ideia é que você faça o dimensionamento aí da iluminação geral distribuída e, em função disso, determine qual é o tipo de lâmpada que vocês usam. Então, eu dei essa introdução aqui para vocês. É muito simples, sugeri que você use aí as normas de referência no livro teórico, né? Inclusive aí a gente vai citar o nome dela daqui a pouco. Você pode fazer isso no ambiente da sua casa, pode aí, coloquei mais um pouquinho do passo a passo desse vídeo aí, fiz aí, mas o que consiste? Eu até na gravação, eu adorei fazer a gravação porque a gente fez todo o levantamento e fizemos os cálculos para vocês se referenciarem. Pessoal, o que consiste esse método aí dos lumens? Ele considera alguns planos, digamos assim. A gente tem o plano de piso, o plano de trabalho, ele vai ser ali 75, 80 centímetros ali, que é uma estação de trabalho, pode ser uma escola, um escritório, as paredes, o plano aí das luminárias e o plano do teto. Por que é importante a gente saber teto, paredes e piso? Porque vai ter as refletâncias, e refletância tem a ver com o quê? Com a luminância, aquilo que bate e volta, né? Reflexo do meu óculos, lembre disso. E aí a gente vai precisar entender essas relações de altura do plano de trabalho em relação ao nível das luminárias. Temos aqui, então, que entender essas variáveis. E aí, para que vocês não ficassem buscando, eu já especifiquei quais são essas luminárias, dei aqui as informações, são duas lâmpadas, 32 watts. O que interessa para nós aqui é o 2, tá? E o que interessa para nós no fluxo luminoso é os 2.700 aqui, ó. Coloquei IRC, temperatura de cor e a situação de referência dela. Vocês podem buscar na internet, mas eu preferi adiantar para vocês. Por quê? Porque os fatores aí de utilização pelo método dos lumens, a gente precisa entender o seguinte: o que vai ser nossa refletância? São esses números aqui, ó, 751, 731, 711, ou seja, quanto maior é esse número, 7, mais claro é. Quanto mais baixo é esse número, mais escuro é. Então, a gente tem vários níveis aqui e a gente vai precisar cruzar essas informações das refletâncias das paredes com o K que a gente achar, para achar uma outra variável que a gente já vai entender qual é, né? E aí, precisamos, então, ter aí, já coloquei a informação que a gente tem o teto, uma superfície branca, dica 7, a parede em superfície média, dica 5, piso em superfície escura, dica 1. Então, eu já dei para vocês, não de modo direto, que é o 731. E aí a gente vai precisar achar o K para tentar achar esse número. Por quê? Esse número aqui vai ser o número que vai influenciar depois no nosso fluxo, tá? Também coloquei informação aí sobre a manutenção. Essa informação é crucial para a gente entender uma variável que vai ser necessária aí no procedimento de cálculo. A gente tem que fazer esses estudos e aí um dos primeiros procedimentos é tentar entender o ambiente. Coloquei as dimensões aqui, comprimento, largura, altura do ambiente, altura da estação de trabalho, voltando lá. Então, eu coloquei todas essas informações aqui, ó. Tá? Então, vocês conseguem verificar isso.
Então, o procedimento 1 é fazer uma conta básica. Qual é a dimensão desse ambiente, né? Então, a gente tem que ter a dimensão desse ambiente. A gente vai separar esses dados, fazer esses pré-cálculos, né? Por exemplo, tamanho do ambiente, entre outros. A gente vai fazer a determinação aí da refletância. Lembra que eu falei 3 números? Então, X aí para o teto, parede, eu já até dei o número, tá? O procedimento 4 é tentar entender, acessar o catálogo de novo e ver qual coluna considerar as refletâncias mencionadas no cabeçalho do exercício no procedimento 3. Então, eu já especifiquei. Então, a gente chegou a essa coluna aqui. Só que eu preciso achar meu K. Então, você vai usar essa fórmula. Essa fórmula, a gente precisa voltar lá no nosso desenho lá e tentar entender o que é a HM. O HM, o C vezes L é comprimento versus largura do ambiente. Então, se você já tiver aqui, a única que falta aqui é o HM. O HM nada mais é, pessoal, do que a altura da estação de trabalho até as luminárias ou a parte superior de uma janela. Como aqui eu não especifiquei janela, a gente vai usar o nível das luminárias. Então, vocês vão ter que pegar a dimensão total, diminuir a altura das luminárias e considerar a altura de trabalho. Como a nossa luminária ela é embutida, você vai considerar a altura do plano de trabalho até o teto. E aí a gente tem aí o desenvolvimento do que seria esse cálculo. Vocês vão chegar no número de K e vai ter que cruzar essa informação aqui. Eu estou rodeando aqui mais ou menos onde que vai dar. Eu não posso dar a resposta, né, pessoal? Então, vocês vão achar o K. Achando o K, volta na tabela e cruza essa informação. A informação que der do cruzamento da coluna pela linha, a gente vai ter aí, então, que entender qual é a situação. É o fator de utilização que a gente vai achar. Então, a gente acha o K, volta na tabela do catálogo e desenvolve. Para conseguir o fator de manutenção, lembra que eu coloquei essa informação aqui, ó, ambiente com manutenção anual, considerando, vocês vão pegar lá na norma. Isso já tem estabelecido na norma. Se eu não me engano, são 3 tabelas. E isso está na segunda tabela. Vocês vão basicamente comparar esse texto com o que está na tabela para conseguir aí o fator de manutenção. E aí você vai me dar essas informações para facilitar a vida de vocês. Então, eu já coloquei aqui, ó, vai preenchendo a lacuna, tá? E aí, o nível de iluminância mantida, isso também é normativo, está na norma. Como a gente sugeriu um tipo de ambiente, eu quero que vocês naveguem na norma e coloquem. Então, esse daqui você vai calcular, esse você já tem, esse você vai pegar da norma, esse você vai pegar da tabela ali da luminária e esse fator da manutenção você vai pegar da norma. E aí, voltamos na tabela, aqui eu sugeri que você preenchesse de novo para reforçar que você domina esses conceitos, logo o K vai ser esse. Então, a gente fez esse procedimento e agora, assim, a gente tem o fluxo luminoso total. Só que, assim, tendo fluxo luminoso total não significa nada em termos de quantidade de luminárias. E aí voltaremos, então, ao procedimento. Então, aqui eu cheguei no fluxo luminoso total. Percebam que depois eu vou pegar o fluxo luminoso total e o fluxo luminoso da luminária. Lembrando que a gente tem duas, né? Então a gente vai aqui fazer uma continha de dividir, considerando o fluxo luminoso total em cima e o fluxo específico na parte de baixo, ou seja, por luminária. E isso vai nos dar a quantidade de luminárias. Ficou claro, pessoal? Pessoal, ficou claro? Antônio, você está aí? Estou aqui, professor.
Eles estão preocupados mais com... Eles falaram que é muito boa a disciplina, né, o conteúdo, né, que para eles ali, alguns, uns e outros realmente o tempo às vezes é mais curto, né, e eles querem entender ali um pouco da teoria, né, e aí, eu falando aqui, o professor ressaltou, foi legal, falou ali mais por fora das atividades, da importância, né, de cada detalhe, né, agora com certeza, como eu visualizei ali, né, tem cálculos, né, porque tudo praticamente tem uma conta a ser feita, né? E aí realmente é uma parte mais teórica, né? Onde o aluno ali vai ter que pegar os detalhes por detalhes, né? E até juntar todos eles para chegar numa conclusão, né? Não tem como pular etapas, né? Tem que ser de passo em passo ali para conseguir unir tudo e entender de maneira mais clara, né? Pessoal, se vocês forem seguindo os procedimentos, o procedimento ele você tem que navegar mesmo, tá, pessoal? Eu coloquei dessa forma para que você olhasse na norma. Então, minha sugestão é que vocês peguem as duas fórmulas junto com a norma, tá? Porque uma vez que você entende que parte deriva do catálogo, parte deriva da norma, é você preencher basicamente aí as lacunas das questões. Então, tente identificar o que vem da norma e o que vem do catálogo. Do catálogo, o que vai vir? As refletâncias, o K que a gente vai calcular para achar o fator de utilização. Da norma, a gente vai buscar a manutenção e o nível de iluminação. Vou dar um exemplo. A sala de aula exige um nível de iluminância requerida. Um ambiente de restaurante exige outro nível de iluminância. E cada qual ambiente tem um nível de iluminância. Então, para que vocês não ficassem perdidos, eu já dei a lâmpada e já dei o catálogo. Então, o catálogo você vai pegar basicamente duas variáveis. O 751 vai calcular o K para cruzar a coluna com a linha. A partir daí, a gente vai para a fórmula e aí eu começo a navegar na norma. Eu não tenho como fazer esse exercício sem calcular pela norma. Então, vocês conseguiram entender? Eu vou repassar de novo aqui, pessoal. Então, a gente tem, basicamente, do catálogo, vou pegar essa informação, a gente já tem aí a informação que é parede clara, a gente tem aqui as informações. Eu até coloquei aqui, ó. Cadê? O procedimento. Aqui, ó. Teto claro, superfície da parede e piso. Então, eu já dei a dica, já estou dando mastigado, 731. Como eu não tenho K, eu vou lá e calculo o K. Para calcular o K, eu tenho que saber a altura da estação de trabalho até a luminária. Então, a altura do ambiente menos a altura da estação de trabalho. Como o comprimento e a largura você já tem, então a gente obtém K. Voltemos aqui. Se por acaso meu K deu aí 2,50, eu vou cruzar 2,50 com 731, vai dar fator de utilização 68. Se meu K deu 3 e eu tenho 731, fator de utilização 68. Estou dando um exemplo, tá? Suponhamos que seja isso. E aí você continua aí o procedimento. Então, essa situação, a área do recinto, você já tem. Esse EM você vai pegar da norma. Esse U, a gente acabou de achar aqui do cruzamento. E esse D, fator de manutenção, você vai ter que pegar da norma. Então, eu coloquei aqui para que você conseguisse aí entender o que vem da norma e o que não vem. Então, esse eu vou calcular, esse você já tem, até coloquei facilitado aqui. A iluminância mantida vai pegar pela tabela, tem uma tabela específica que eu quero que vocês busquem. Então, é só achar uma tabela que tem o EM e fazer referência ao ambiente que a gente desenvolveu. O fator de utilização e o fator de manutenção. Então, esse daqui pega o catálogo, esse daqui pega da norma. E aí, uma vez calculando o fluxo luminoso total, agora eu preciso fazer aí
o cálculo da quantidade de lâmpadas. Então, eu vou pegar o fluxo luminoso total e dividir pela que está aqui colocada na luminária. E aí você vai chegar no número de lâmpadas, ou número de luminárias. Como a gente tem 2 lâmpadas por luminária, eu vou ter que fazer 2.700 vezes 2, dá 5.400. Então, a atividade, ela exige aí uma navegação, né, Antônio? E a gente precisa que você esteja aí navegando nessa norma para conseguir compreender. Podemos passar para a próxima, Antônio? O Thiago coloquei, senhores, estou curtindo bastante as explicações, porém, já que a live é hoje, o prazo não poderia ser procrastinado, pelo menos até a próxima quinta ou sexta-feira. Antônia, aí é contigo, eu não consigo inferir sobre isso, né? Eu vou passar para a próxima, pessoal, e aí vocês talvez entendam a primeira que a gente precisa. Professor, como calculamos o HM? Estamos com dúvidas e controvérsias nessa parte por conta da luminária, pessoal. Então, professor, só antes do professor entrar no detalhe ali, né? Eu entendo a preocupação dos alunos, né? Às vezes o aluno até pensa assim, né? O tutor, Antônio Maraz, ele não se preocupa, ele não se importa. Mas, pelo contrário, né? Eu fui aluno, sou aluno ainda, né? E eu entendo que para uns, às vezes o prazo é mais curto, para outros o prazo é excelente, para outros o prazo não é tão bom. E da mesma maneira, a disciplina para uns é mais fácil, para outros é muito difícil, para outros eles ficam bem perdidos. Eu entendo porque eu sou aluno e principalmente na minha graduação eu passei por isso, né? Mas como o professor comentou ali, realmente tem que aprofundar o aluno, ele tem que ali realmente se aprofundar ao máximo. Ah, mas isso vai resolver? Não quer dizer que isso vai te deixar super perito no assunto, mas isso vem a facilitar, né? A sua prática, a sua busca por aquele assunto ali, né? O professor passou os dados ali, isso aí vai fazer com que você errando, você venha a acertar, né? Eu fiz isso, faço até hoje, dentro dos conteúdos que eu estudo, né? Dentro das atividades que eu resolvo, mas com certeza me preocupo sim, né? Busco sempre ali auxiliar vocês da melhor maneira possível, né? Só que realmente eu não tenho assim como, né, tá passando para vocês algo direto, como tem um conteúdo ali disponível para vocês, né? Eu não consigo estar passando algo porque realmente é um conteúdo que é passado pelo nosso professor, né? E ele busca ali realmente também passar para vocês da melhor maneira possível, mas influencia o tempo. O tempo é determinante, né? Para alguns vão conseguir se dedicar bastante. O Marcelo ali, ele citou bastante sobre cálculos, ele provavelmente deve estar entendendo mais ali o assunto, ele deve estar realizando as atividades, né? Ele citou ali resultados, ele citou algumas dúvidas, né? Então ele deve ser um dos que está conseguindo realizar, né? Como tem outros alunos que também está, mas realmente tem outros alunos que acabam não conseguindo, né? Por alguns detalhes, né? Mas é muito importante que vocês sigam o passo igual o professor falou, desde o início, a apostila segue certinho, né? Teve um aluno ali que citou, né? Falou, eu preciso de prática, mas a prática realmente é aquela. Você substituiu, você tem a letra, você substituiu ela pela, né, o que está na norma ali, você não vai errar, né? Não tem como. Sim, Antônio, eu professor. acho que a segunda vai explicar a primeira. Eu fiz Sim, redundante atividade, só que eu fiz ao inverso, tá? sim, sim. Então, quem tiver dificuldade na primeira, vou sugerir começar pela segunda, porque a segunda é um diagnóstico que você vai fazer usando o celular, tá? Você vai usar eu sugeri mais de um aplicativo, porque eu sei que tem diferentes celulares, um pode rodar em melhor aí, então e a ideia é que você consiga desenvolver aí esse diagnóstico. Então, qual é a ideia da segunda atividade? Suponhamos que você seja convidado aí por um amigo seu a fazer uma avaliação do ambiente da empresa dele. E a empresa dele ali, alguns funcionários estão reclamando aí que tem pouca iluminação. Mas ele, como empresário, ele vai falar assim, eu estou atendendo a norma.
Aí você fala assim, será? E aí você vai pegar o aplicativo que eu sugeri uns 4, mas pode ser outros, e você vai fazer a mensuração dos diversos momentos em que tem a estação de trabalho. Então, suponhamos que você vá fazer numa sala de aula, porque você é professor. Suponhamos que você vai fazer numa empresa. Então, você vai medir em cima de cada estação de trabalho. Então, você literalmente vai soltar o celular, sair de perto e ficar olhando, porque tem um tempo de estabilização. E aí você toma a nota. Anotou. Vai para a próxima estação, põe o celular, tira de perto a mão, não deixa fazer sombra, olha o número, anota. Então você vai fazer um croquis muito simples. É um rabisco do ambiente. E o croquis é isso, tá? Então você não precisa usar régua se não quiser. O que é importante é você fazer uma simulação desse desenho, tal como está aí o ambiente que você está avaliando, e a partir dos diversos momentos que você avaliou, suponhamos que você tenha avaliado 10 estações, você vai colocar os valores 10 estações, vai colocar os valores das 10 estações e dividir por 10. Você vai tirar uma média. Se você avaliou 20 estações, você vai anotar todos os valores. Então, por isso que eu sugeri a calculadora científica, principalmente aquelas que vão desenvolver aí essa avaliação, para que você consiga ver os números que você está colocando e depois dividir pela quantidade de leituras. Então, a atividade 2 nada mais é do que tirar uma média. E aí você vai fazer o seguinte, eu supondo que a norma peça 300 lux, e você chega lá a 270 lux. Você vai entender que aquela iluminação está inadequada. O que você vai sugerir? Será que eu tenho que trocar as luminárias? Será que você avaliou as refletâncias das paredes? Será que se eu mudar de cor a parede, o piso, o teto, eu não vou mudar esse aspecto da iluminação? Então, pensem bem que, a depender do resultado, não necessariamente é trocar luminária, às vezes uma pintura pode fazer diferença. Então, eu quero que você perceba isso em relação ao desenvolvimento. O Frotando colocou aqui, o resultado DHM muda o resultado final? Muda porque ele é ali um número que vai ser dividido, mas ele não vai apresentar grandes mudanças, tá, pessoal? Vocês vão tomar que a estação de trabalho tem ali 70, 80 centímetros. E a lâmpada e a luminária vai estar embutida praticamente. Porque para vocês não terem dificuldade em relação à luminária. Então, o HM nada mais nesse caso, da altura menos a altura da superfície. Tá? Professor, fiz aqui no meu trabalho, só tem 2 estações de trabalho, mas o lux deu muito baixo. Uma deu 45 e a segunda estação deu 37 lux. Está correto isso? Em princípio, a ambientes, escritórios, eu não lembro de cabeça, tá? Você olha na norma, teria que ser algo perto de 250 lux, tá? Então, use mais de um aplicativo para ver se não é o problema no aplicativo. Por isso que eu sugeri os 4, você vai pegar sempre a menor leitura para que você tenha uma certa segurança. A princípio, isso está muito baixo. De cabeça, eu não lembro, mas é algo entre 250 e 300 lux. Essa iluminância de ambientes de trabalho. O que mais, pessoal? O Robson está perguntando, para responder direto no template, né? É isso, esse template, né, Robson? Aqui, né? Esse template vocês têm que responder. Até coloquei a tabela maior aqui, pessoal, para vocês fazerem aí. E aí fui sugerindo, até coloquei aqui onde está a norma, tá? Então, se vocês clicarem nesse link aqui, vocês vão para a norma. Deixa eu ver se eu clico aqui e já, qualquer coisa a gente já mostra qual é a tabela. Eu peguei sem querer outro. Só um minutinho. Aqui.
Então, vocês vão cair aqui na norma. Se vocês quiserem usar... Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui a tabela que fala os níveis de luminância. Aqui, ó, essa é a tabela, tá? Ela está na página 12, 13. E aí vai, são várias páginas. Então, eu venho aqui e olho, por exemplo, eu tenho ambientes gerais da edificação. Então, eu tenho salas de descanso, salas de exercício físico, salas de atendimento médico. Então, vocês vão perceber que quanto mais detalhado é o nível de atividade, maior vai ser aqui o EEM. Então, é daqui que vocês vão pegar o EEM. Então, tem vários tipos de edificações aqui e vocês precisam correlacionar isso com o ambiente que vocês estão avaliando, né? Então, se a gente pega ambientes aqui como inspeção de cor, ele está pedindo 1000 lux aqui. Então, são vários. Não adianta eu ficar falando aqui cada um desses, porque são muitos, né? Então, eu quero que vocês olhem o tipo de ambiente e consigam fazer essa correlação aqui, tá? Ficou claro, pessoal? Da norma? O Thiago, ó, o meu também deu um valor lux baixo, mas é porque o ambiente só tinha uma lâmpada. Então, é aí que a gente entra. Sim, é isso mesmo. A ideia é desenvolver isso. A forma de você desenvolver, aí eu vou mostrar na atividade a fórmula que vocês vão desenvolver. Eu coloquei várias outras normas aqui, a depender onde vocês vão trabalhar, tem alguns tipos de aspectos, mas a norma eu já coloquei direto, tá? Então, sugeri aqui que vocês usem esses luxímetros aqui, de todos que eu mais gosto é esse primeiro aqui. Tentem achar desse autor aqui, porque ele é bastante interessante. Eu usei para desenvolver a atividade aí na gravação esse daqui, tá? Tem aqui a explicação de como fazer. A gente tem aí que observar também o passo a passo desses procedimentos, né? Exatamente como falei. Alguém me perguntou, qual é o ângulo que eu tenho que fazer? Faz uma planta baixa ali, um rascunho dessa planta baixa. E aí você desenvolve as leituras, estações de trabalho e considere menor leitura. Aí você tem aqui a iluminância média, né? Então você vai pegar medida 1, medida 2, medida 3, medida 10, 20, 30, e aí somar todas elas e dividir pelo número de medições. E aqui eu coloquei aquela tabela. Então, suponhamos que eu estivesse fazendo um escritório. Eu vou lá na minha tabela. Cadê minha tabela? Opa, não fechei. Eu tenho que vir aqui, achar escritórios. Ó. Se eu estiver trabalhando na região de arquivamento, eu vou ter 300 lux. Se eu for escrever, 500 lux. Se eu for desenvolver desenho técnico, 500. E aí, se for, por exemplo, fazer um projeto no computador, 500, salas de reunião e conferência, recepção, e aqui está. Então, a princípio, a grande maioria vai acabar pegando dessa situação aqui, né? Então, eu espero que essa segunda atividade, ela vem no intuito de você compreender a primeira. Então, caso você tenha dificuldade na primeira, faça a segunda atividade, que ela vai te induzir a usar a norma, e usando a norma você vai dar aquela navegada, não vai ficar tão pressionado, tão medroso da norma, e você cai dentro da segunda atividade, tá? E aí, pessoal, ficou claro? Muito boa a explicação, hein, professor? Realmente ela é muito ligada à questão das normas, né? Tanto a engenharia civil quanto segurança do trabalho, quanto a arquitetura tem bastante ligação. Na verdade, tem toda a ligação à questão de normas e elas clareiam totalmente ali para o aluno, né, um determinado assunto. Elas fazem com que as peças se encaixam, né? E os alunos consigam a direção ali, consigam chegar numa conclusão ali das atividades. Pessoal, eu tentei dar aquela explicação inicial para vocês se adiantarem naquela atividade que é mais dissertativa. Lá acho que muita gente compreendeu os conceitos básicos, tá? Suponhamos que não deu tempo de estudar para fazer o mapa. Pessoal, o próprio mapa está autoexplicativo e está dando os pontos que você tem que desenvolver.
tá? É uma coisa bem assim, é de pesquisa, nem tanto de cálculo. Você só precisa achar, minha ideia é que você navegue na norma para conseguir achar os pontos. Então, essa metodologia ela é amplamente usada, é a mais simples que existe aí para cálculo luminotécnico. Existem outras metodologias? Existe. Tem uma mais simplificada, que é a que eu coloquei também na apostila. Só que ela não é tão usual, porque ela acaba exagerando o número de luminárias. Ela parte do pressuposto que, a depender da HM, você já tem um número ali de luminárias. E a gente sabe que não é isso. Essa metodologia dos lumens, ela é mais específica, e se direciona aí nessa forma de tentar pegar a iluminância total do ambiente e, a partir da escolha da luminária, conseguir determinar a quantidade de luminárias que vão ficar no ambiente. Então, ela é assim, primeiro eu calculo o máximo e depois faço a parte micro. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Professor, comentaram do croquis ali. Será que tem algum segredo no croquis? Que eles estão comentando ali um O pouco croquis, diferente. pessoal, você vai pegar uma folha branca, o seu instinto artístico mais primitivo, e vai aí desenvolver um traço no desenho suponhamos que o ambiente é quadrado, você vai desenhar um retângulo ali e posicionar, fazer sem medida, não precisa ter medida, porque o importante não é o croquis, o importante é as medidas. Se você, professor, não quero fazer medidas, só quero fazer as medições. Você é um exímio utilizador aí do Excel, faça no Excel. A ideia é você conseguir entender o que é a média. Então, a média é a quantidade de medições dividido pelo número de medições. Então, eu vou pegar, suponhamos que um tenha dado 300, outro 350, outro 400, outro 250, outro 150. Eu vou pegar esses números, vou somar e vou dividir pela quantidade de números que eu averiguei. É isso, tá? Nada mais do que isso. Tá? Então, a segunda atividade era simplificada. E aí você vai lá na norma, naquela tabela que eu já dei o nome lá, e fala assim, comparando não está aí de acordo. O Gerson colocou aqui, ó, pessoal, tem ótimos vídeos de iluminotecnia no YouTube para incrementar essas aulas. É interessante procurar aulas adicionais para acrescentar conhecimento. Pessoal, eu tomei muito cuidado de gravar para vocês da maneira mais didática possível. Se vocês olharem o jeito que eu gravei, a forma que eu fiz esse levantamento, estão no Pocket ali, vocês vão conseguir chegar à conclusão de como desenvolver as atividades, tá? Então, eu simulei ali como que eu fiz o levantamento. Inclusive, eu fiz numa sala de aula e considerei ali as informações colocadas. O meu resultado não vai ser o resultado de vocês, cada um vai ter o seu resultado. Entendeu? O que mais, pessoal? Exatamente, professor. E o Gerson ali ressaltou, né, que todo conhecimento ali, agregado a um determinado conhecimento, chega a uma conclusão, e na grande maioria delas clareia muitas ideias, talvez as pessoas não estivessem, ali, os alunos estivessem conseguindo entender, buscando o mesmo conhecimento de uma maneira mais específica, ele consegue agregar e falar, não, agora eu entendi ali realmente que aquilo ali era a finalidade, né? O que o professor passou agora, por exemplo, muitos alunos entenderam que estavam preocupados aqui. Muitos alunos estavam preocupados e o professor explicou e eles falou, não, agora eu estou entendendo realmente, né, o que era para ser passado. Ou seja, até comentei com o professor lá em cima, a interpretação está ali, né? Já está ali já para o aluno. Só que às vezes o aluno, cada um interpreta de uma maneira, né, professor? Cada um interpreta de uma maneira. E aí nem todos vai ter talvez aquela visão mais, né, detalhada ali e conseguir absorver mais rápido. E aí o professor esclareceu ali, buscou os pontos, né? E aí esclareceu muito mais ali, provavelmente ali as dúvidas ali que de início a gente viu que eles estavam bem preocupados, né? Mas a gente sempre busca aí estar auxiliando da melhor maneira possível, né, professor? A Amanda colocou um questionamento. Professor, onde vamos inserir o croquis na atividade? O croquis ele não é tão relevante, sim o cálculo da média. Tá? Caso você queira, de repente, tirar uma foto, alguma coisa, e fazer algum tipo de intervenção na foto, que põe aí as informações
dos levantamentos, essa é uma boa estratégia. O que é importante para a atividade é que você chegue aí na média e compare com a norma, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma que ficou aqui para trás. Os cálculos de croquis podem ser formato foto? Pode, né? A ideia é que você dê a noção da metodologia que você desenvolveu. E até é legal para vocês mostrarem, ó, eu fiz, tá? Então, fica muito legal essa estratégia. O croquis é só uma tática para anotar, tá? Vamos ver se tem mais. Pessoal, o que eu estou olhando aqui no chat, basicamente aí as dúvidas que eu acho que eu consegui sanar, e aí também coloco aí o Antônio, caso ele tenha uma dúvida mais específica, ele vai me direcionar, tá? Então, a Letícia colocou assim, a variação do forro é necessária? Sim, pessoal, tende a desenvolver uma relação sim, mas nesse caso eu não coloquei forro de propósito, para vocês não se confundirem, tá? Tá. Michele, não se preocupa, cai direto na segunda atividade, desenvolve a segunda, tá? Desenvolve a segunda e depois volta para a primeira. Você vai ver que você vai estar menos arisca a norma. Que mais? Professor, não peguei a explicação desse croquis. Croquis é o desenho mais primitivo que você conseguir desenvolver, Robson, numa folha de papel em branco para mostrar onde você fez esse levantamento. Não precisa ter medida, a não ser o que você levantou aí de mensuração pelo aplicativo. Então, não tem crise o croquis. E a importância da atividade é em saber calcular a média. Obrigado pelas dicas, professor Amanda. Professor, obrigado, Amanda. Pode ser qualquer ambiente? Pode, desde que a gente tenha aí uma relação com a norma. Não me sugiro pegar um ambiente de trabalho, ambiente que essa iluminação seja mais genérica. Não pega aí de casa, né? Vai num ambiente aí, sei lá, algum escritório, alguma coisa, até do seu próprio trabalho, faz ali na hora do almoço rapidinho, né? Então, Robson, pode ser qualquer ambiente. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos indo aí para os caminhos finais da nossa live, tá? Muitos elogios, professor, pessoal ali, ó, professor top, né? E não podia ser diferente, né? Eu sabia que no decorrer ali, né, o professor ia acatar a ideia ali, ia atender ali da melhor maneira possível aí os alunos aí. O Marcelo, só se é isso responder o template, anexar fotos dos cálculos, tudo ok? A princípio você tem que mostrar esses cálculos, tá? Obrigado, Robson. Eu estou aí disponível, caso vocês queiram me acessar aí nas redes sociais, tá aí, até coloquei @Flávio Augusto Carraro, também tem aí o nosso LinkedIn, deixei a nossa live lá, o link da live, caso vocês precisem acessar, apesar que pela plataforma aí da instituição vocês conseguem, né? Então, vai com calma que vocês dão conta assim, tá, pessoal? O medo é necessário, mas ele é bom para estimular a gente a se superar. Tá? Com certeza. Quero mandar um abraço aí, ó. O Robson aí direto entrava em contato com ele, né? Já foi tutor do Robson. Eu acho que é design de interiores. O Thiago, acredito que seja arquitetura, né? O Marcelo direto também conversa com ele. É um aluno que se preocupa bastante aí com o desenvolvimento da disciplina, né? Às vezes tem alunos que vêm falar comigo, professor, e eles vêm muito preocupados, né? E eu acho que até passa pela cabeça deles, mas esse tutor não deve gostar de mim, não, porque toda hora eu mando mensagem, mas pelo contrário, eu super respeito e admiro esses alunos que buscam preocupado e justificativa, né? E das atividades que mostram a dedicação deles, né? Como aqui agora há pouco, preocupados com dúvidas e o professor aí, Flávio, aí, atendeu aí da melhor maneira possível. Aí. Agradecer também a presença do nosso professor Flávio aí, né? Contou um pouco da experiência dele ali e com certeza aí vocês vão estar aí visualizando outras vezes, né, professor, o vídeo com calma daí, né, professor? E aí vai conseguir ainda ficar melhor do que já está o vídeo, vão conseguir entender mais ainda. Pessoal, abençoada noite, até mais, fico disponível aí para caso o Antônio precisar de alguma ajuda, estou também aí, eu dou um assessoramento a ele, tá bom? Até mais, pessoal, abraço. Até mais, gente.
Um ótimo abraço, uma boa semana aí para vocês de estudos e atividades também. E muito obrigado, professor, mais uma vez, tá? Tá bom, até mais. Tchau, tchau.